Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Memória Arquifor, o podcast da Arquidiocese de Fortaleza que resgata a história e a memória viva da nossa igreja. E nesta temporada eu queria convidar a você a conhecer as causas de beatificação e canonização da Arquidiocese de Fortaleza. Eu sou o Padre Vicente Oliveira e hoje vamos recordar as virtudes e a fama de santidade de um arcebispo da nossa arquidiocese, Dom Antônio de Almeida Lustosa, que marcou profundamente a nossa história. E o Papa São João Paulo II definiu como santo e sábio. Para nos ajudar a compreender melhor esta história, nós estamos recebendo nos estúdios São José da Arquidiocese de Fortaleza o nosso querido Padre Abimael Francisco do Nascimento. Padre Abimael, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios e é uma alegria contar com sua presença e colaboração para nos ajudar a conhecer melhor, não é, essa belíssima história de um grande pastor que nossa arquidiocese teve. Seja bem-vindo. Agradeço, então, Padre Vicente, aqui podermos estar participando da Memória Arquifor e tratarmos, sobretudo, aí de Dom Antônio de Almeida Lustosa. É uma grande alegria a gente poder compartilhar algo sobre este grande homem que marcou a história da Arquidiocese de Fortaleza e com você que está em casa, aqui com o Padre Vicente, a gente ter esse momento de tornar ainda mais conhecido este grande homem, o venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa. Imagine só, meus irmãos e minhas irmãs, alguém que serviu a nossa arquidiocese, pisou no nosso chão, né, e deixou um belíssimo legado na missão e na evangelização, ser elevado às honras dos altares, pois isso é possível e nós vamos saber justamente agora desta história. Padre Abimael, para começarmos, né? Quem foi Dom Antônio de Almeida Lustosa e qual a sua importância para a igreja no Brasil e, de modo muito especial, para a igreja de Fortaleza? Então, Padre Vicente, o Dom Antônio de Almeida Lustosa foi um mineirinho, né, nascido em São João del Rei, no final do século XIX, de uma família muito religiosa, a família Lustosa, nas terras de Minas Gerais. Ingressou ali no período da adolescência na família dos Salesianos, teve um percurso muito bonito na família dos Salesianos, dizia o então superior-geral dos Salesianos que no Brasil era talvez o salesiano mais piedoso, né? E isso ali quando ele fez o pedido dos votos perpétuos, né? Ainda ali nas primeira década do século XX, e ele se destacou entre os salesianos pela piedade, pela caridade, pela dedicação com os jovens, e chegou então ao episcopado. Este é Dom Antônio de Almeida Lustosa. O padre Antônio Lustosa chegou ao episcopado, não queria ser bispo, escreveu ao núncio pedindo para não ser bispo, tamanha a humildade deste homem, e o núncio apostólico escreve de volta enquanto ele está em Bagé, em Rio Grande do Sul, dizendo, olha, você não pode escolher a maneira de servir a igreja. E aí então ele acata a nomeação episcopal, e acatando a nomeação episcopal é nomeado para Uberaba, Minas Gerais, em 1925, que por coincidência ou providência, acreditamos providência, o então bispo de Sobral havia sido nomeado para ser bispo de Uberaba. Mas o bispo de Sobral não foi, um filho de Sobral não foi até Uberaba, e aí quem foi nomeado foi Dom Lustosa, para substituí-lo, né? Lá e consta nos autos, né? Nas memórias da Arquidiocese de Uberaba. E depois de Corumbá a Belém, ele chega em 1941 em Fortaleza, novembro de 1941, e aqui fica até 1963 como arcebispo, né, metropolitano da Arquidiocese de Fortaleza. Muito bem. Como religioso salesiano, não é? Com certeza abraçou e bebeu muito da espiritualidade e do carisma de Dom Bosco. Padre Abimael, como o Dom Antônio de Almeida Lustosa, abraçando o carisma de Dom Bosco, não é? Viveu a sua espiritualidade, como este carisma influenciou a sua espiritualidade, mas também o seu ministério episcopal? Dois elementos são muito marcantes em Dom Lustosa, muito marcantes do carisma, do que ele recebeu do seu pai espiritual, que é Dom Bosco, né? O primeiro elemento é a penitência, né? A família salesiana ela tem uma característica muito peculiar, que é a questão da penitência. O fato, por exemplo, de Dom Lustosa escrever de pé, isso desde o começo,
não dormir na cama nas visitas pastorais, não é? Esse fato que é marcado desde Uberaba, em Uberaba já se registrava esta realidade, ele ia para as visitas pastorais e a cama estava totalmente arrumada, parecia que ele não dormia na cama, escrevia de pé, não só por problema de saúde, como alguns não pontuam, mas também em razão de uma penitência. Não é? Ele se impunha uma penitência. Também era um homem muito austero na alimentação. Não é? Quem o conheceu, e a gente conversa com várias pessoas que conheceram a Dom Lustosa, não é? De fato, dizia que ele comia sempre muito pouco, basicamente se concentrava no arroz, não é? E era uma maneira da austeridade salesiana que ele se impunha, levava muito a sério esta austeridade, este caráter penitencial que Dom Bosco também nutria. Depois tem outro elemento, né, além desse patrimônio espiritual, tem o patrimônio pastoral de Dom Bosco. Lá em Uberaba, logo que ele chegou em Uberaba, ele encontrou na zona rural de Uberaba, imagina, Uberaba naquela época devia ser uma grande vastidão de multiplicidade de fazendas. Estamos falando de 1925. E ele encontrou muitas crianças sem alfabetização, adolescentes, jovens, adultos sem alfabetização. E lá ele fundou, então, as escolinhas do Sagrado Coração. E ele pegou as catequistas, professoras locais, lá das comunidades rurais de Uberaba, e fundou as escolinhas do Sagrado Coração. Essas escolinhas do Sagrado Coração, elas têm duas marcas. Primeiro, o cuidado pastoral de Dom Bosco com jovens, e depois a devoção ao Sagrado Coração. Recordando que a Basílica do Sagrado Coração, lá em Roma, não é, que o Papa pediu que Dom Bosco construísse, fez com que a família salesiana atraísse para si uma devoção muito forte ao Sagrado Coração. Então, o fato dele fazer lá em Uberaba as escolinhas do Sagrado Coração, este cuidado com a formação da infância, a formação da juventude, é um traço fortemente de salesiano, fortemente de Dom Bosco. Muito bem, o senhor falava aí que ele gostava de escrever de pé, não é? Fazer os seus escritos em pé, tanto por conta da saúde, quanto também por conta de uma penitência, né? Uma disposição a essa prática penitencial. Eu recordo que na catedral existia uma espécie de birô um pouco mais alto e todas as pessoas referiam-se como sendo o birô de Dom Antônio de Almeida Lustosa, era bem mais alto e de fato ele fazia ali as suas anotações, né? E é muito interessante esse detalhe da vida do venerável, né? Do Antônio de Almeida Lustosa. E uma das características marcantes da sua vida era a sua paixão pelos jovens, o senhor até falou agora há pouco, e também pelas vocações, não é? Como ele viveu esta experiência, essa paixão pelos jovens e pelas vocações, também no exercício do seu ministério episcopal? Aqui a Catedral de Fortaleza, a cripta, lá no subsolo da catedral, tem lá a capela, tem a cripta, é marcada por vários santos jovens, né? Se for olhar lá os santos que estão ali embaixo, as imagens são santos jovens. E aquilo ali, Dom Lustosa propôs como lugar sagrado exatamente para que ali fosse um espaço para a juventude. É curioso porque talvez a história ela vá mudando as orientações daquilo que da intuição inicial, vá mudando, mas Dom Lustosa pensou aquela parte do subsolo da catedral exatamente para um espaço da juventude. A juventude da ação católica, as juventudes da época, estamos falando aí de 1948, 50, não é? E aí ele pensou ali para, de fato, a juventude utilizar com grupos, com momentos de oração, com momentos de partilha. E, ao mesmo tempo, também essa atenção à juventude desdobrava-se a atenção às vocações. Até porque ele enfrentou no seu episcopado muitos desafios quanto às vocações. Não é? A gente chegou na diocese de Uberaba, estava com a crise vocacional já há décadas, e ele conseguiu organizar um grupo de benfeitoras e criou, que ainda existe até hoje, que é o grupo de São José. O grupo de São José era um grupo de benfeitoras, famílias benfeitoras que iriam ajudar a manter o seminário. E começou então um trabalho de propagação, de propaganda vocacional, e no primeiro ano dele já tiveram lá, parece-me que 8 ingressos no seminário, um seminário que estava há muito tempo fechado. Ao chegar em Uberaba, Minas Gerais, também ele encontrou um seminário fechado, um seminário que já não estava mais em atividade fazia alguns anos, e ele fez o mesmo trabalho que havia feito lá em Uberaba, um grupo de fiéis para ajudar na manutenção, porque havia o problema da manutenção,
porque o seminário, não só por escassez de vocações, também por manutenção financeira, tinha dificuldades, e ele juntou um grupo de pessoas para poder ajudar na manutenção e, ao mesmo tempo, fazer a propaganda vocacional, reabrir o seminário em Uberaba, não é? Em Belém, não se configurou diferente, né? Lá ele também construiu o seminário, reabriu o seminário, ampliou os seminários, e aqui na Arquidiocese de Fortaleza, é muito curioso porque o projeto do atual Seminário São José, né, que fica ali na Alberto Craveiro, é um projeto de Dom Lustosa. Né? Dom Lustosa foi quem angariou os primeiros recursos para conclusões de obras, para aquisições, e assim, deste modo, ele foi um grande apoiador das vocações, porque tinha um amor muito grande pelo sacerdócio, pela juventude, obviamente, e isso incluía as vocações. Então, empenhou-se fortemente por isso. Né? De fato, a proximidade com a juventude é uma característica marcante de Dom Antônio de Almeida Lustosa, não é isso? Nós estamos no Memória Arquifor, o podcast da Arquidiocese de Fortaleza, no nosso canal do YouTube. Então, gostaria de pedir para que você possa se inscrever no nosso canal e também compartilhar este nosso podcast para que mais pessoas possam, então, conhecer nesta temporada os processos de beatificação e canonização da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Estamos com o padre Abimael. Ele é assessor eclesiástico da causa de beatificação e canonização do venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa. Padre Abimael, quais foram os pressupostos e como se iniciou a causa de beatificação do nosso querido Dom Antônio de Almeida Lustosa? Nós temos aqui aquela grande frase, a célebre frase de São João Paulo II, quando esteve em Fortaleza, né? Recordando que lá repousa, né? Dom Antônio de Almeida Lustosa. Ele disse que nesta catedral repousa um santo e sábio Dom Antônio de Almeida Lustosa. Então, essa célebre frase de João Paulo II, como que foi um mote para abrir-se a causa. No entanto, há um evento anterior a esta fala de São João Paulo II, que é a multidão, a aclamação por ocasião do sepultamento de Dom Lustosa. Dom Lustosa falece a 14 de agosto de 1974. Os jornais da época que a gente encontra, as reportagens, as memórias da época, dão testemunho da multidão que aglomerou-se no entorno da catedral, dentro da catedral e no entorno, para homenagear Dom Antônio de Almeida Lustosa. Naquela ocasião, quando ele faleceu em Carpina, Pernambuco, então o governador do Ceará, junto com o senhor arcebispo, que no caso era Dom Aloysio Loscheider, encamparam o traslado do corpo do Pernambuco para a capital do Ceará. Quando o corpo de Dom Antônio chega a Fortaleza e são feitas as cerimônias exequiais, fúnebres na catedral, há uma menção de um jornal, se não me engano, do Jornal Nordeste, em que Dom Aloysio Loscheider diz: eu não tinha noção de como este homem era amado. Não é? Então, Dom Aloysio Loscheider se surpreende com a multidão que ali está. E aquela multidão que está dentro da catedral e no entorno da catedral, as fotos são espetaculares, né? Para ver como era querido este homem, ali já é a fama de santidade. Então, Dom Antônio de Almeida Lustosa, na sua morte, em 1974, já gozava de fama de santidade, já trazia a fama de santidade. E depois, com a palavra célebre, a frase célebre de São João Paulo II, então isto se coroou. E aí houve, então, toda a motivação para se abrir o processo aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Exatamente. A fama de santidade é alicerçada nas inúmeras virtudes, não é? Que um servo de Deus, um missionário, um religioso ou religiosa, um padre ou um leigo, de fato, vive durante a sua vida, não é? No caso de Dom Antônio de Almeida Lustosa, quais as virtudes, né, que nós podemos considerar as virtudes heróicas que se destacaram e fizeram com que a igreja o reconhecesse como venerável? Olha, são tantas, né? Poderíamos aqui recordar tantas. Gostaria de pontuar duas, ao menos, né? Duas, ao menos, que também são ressaltadas, né, na sua memória, né? Na sua memória. A primeira grande virtude é a virtude da oração. E aí, associada à oração está a penitência, como já mencionamos antes, mas um homem de delicada oração. Não é? Os seus escritos, né,
preces ao tabernáculo, ao nascer do sol, seus solilóquios, as orações, as reflexões diárias que ele escreveu, que também era um literato, escrevia com bastante influência, e todos os seus escritos estão marcados por uma profunda espiritualidade, né, por uma profunda intimidade com Deus e uma profunda devoção a Nossa Senhora. Não é uma profunda devoção a Nossa Senhora. Então, a vida de oração de Dom Lustosa é uma virtude extraordinária. Aí poderíamos chamar da virtude teologal da fé. Então, a fé nele era marcante, não é? Nas obras da catedral, algumas pessoas que eram crianças naquela época contam como ele rezava o terço, né, percorrendo em torno da catedral. A catedral sendo construída, as obras já praticamente conclusivas, e ali Dom Lustosa rezava o seu tercinho, né? E as crianças iam atrás dele enquanto ele rezava o terço. Mas essa é uma das experiências, né, da sua vida de fé. Mas, como eu disse, os poemas escritos em homenagem a Nossa Senhora, as orações diante do Santíssimo Sacramento, quando ele estava aqui, não estava em visita pastoral, outras obrigações que faziam com que ele precisasse sair de Fortaleza, ele se deslocava até a igreja de São Benedito, hoje o Santuário da Adoração Perpétua, aqui na Arquidiocese, no centro de Fortaleza. Ele se deslocava até lá e ficava horas diante do Santíssimo Sacramento, né? É lógico que ele poderia fazê-lo na catedral, poderia fazê-lo em sua casa, mas ia lá naquele lugar, dar testemunho e viver uma intimidade deslocada do seu conforto, não é? Para poder, de fato, dar esse testemunho bonito dessa entrega e desta presença diante de Deus, que ele vivia com tanta serenidade. Então, a fé, eu gostaria de marcar a primeira grande virtude de Dom Lustosa. Depois, uma fama que ele recebeu, que foi evocada por Dom Luiz Loscheider, não é? E depois repetida, e é repetida até os dias de hoje, está presente na sua memória, que é o homem da justiça social, um bispo da justiça social. Era um homem de uma profunda sensibilidade para com os pobres, não é? É uma profunda sensibilidade com as crianças pobres, uma profunda sensibilidade com as domésticas, com os operários. Então, ele escreve um livro chamado Terra Martirizada, que vai relatando o drama da seca, a dor da seca aqui no Ceará. E esse livro, ele é marcado por alguém que é tomado de compaixão. Lendo aquele livro, a gente parece encontrar-se com Jesus, que quando vê a viúva de Naim passando com o caixão do seu filho para ser com o cortejo fúnebre, não é? Jesus enche-se de compaixão, ele se contorce de compaixão. É Dom Lustosa também bebendo da fonte que é Cristo, naquele livro Terra Martirizada. E aquilo leva Dom Lustosa a pleitear para o Ceará políticas, não é, para amenizar o peso da seca, o peso da fome. Era comum, as memórias também trazem, a fila de gente dos flagelados da seca procurarem Dom Lustosa. Né? Dizem que ali na Costa Barros a fila fazia um contorno até o antigo Palácio Episcopal, né, onde hoje é o Paço Municipal de Fortaleza, ali atrás da Catedral. Sim. Fazia uma fila de gente ali, de flagelados da seca, para pedir ajuda ao arcebispo. E ele fazia todo o possível para assistir as pessoas, para ajudá-las. Então, esse homem da justiça social, como dizia Dom Luiz Loscheider, é um homem cheio de compaixão. E esta é a virtude da caridade, né? A virtude teologal da fé, da caridade e, obviamente, da esperança, porque o homem de fé é um homem de esperança. Então, entre tantas virtudes que poderíamos aqui elencar de Dom Lustosa, né, essas duas me parecem saltar à vista, né? A fé e a caridade. Este homem piedoso, devoto de Nossa Senhora, não é? Amante da Santíssima Eucaristia, e este homem de profunda compaixão para com os pobres, que buscou justiça, promoção humana e buscou, de fato, erguer aqueles que a sociedade, pelo pecado, fez cair, né? A sociedade pecadora, mas Dom Antônio quis erguer, né, com escolas para criar pessoas carentes, com postos de saúde, tanta coisa boa, né, que ele fez pelos mais pobres. Muito bem, e este testemunho do padre Abimael, que está trabalhando diretamente na causa de beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa, me traz uma convicção. Você que está acompanhando o Memória Arquifó, está vivendo um momento privilegiado e da graça de Deus de poder conhecer pessoas que podemos considerar nossas, né, que viveu na vida concretamente o chamado universal à santidade. Então, não perca, né, os próximos programas, os próximos momentos que estamos aqui para apresentar, né, grandes homens e mulheres
que marcaram a história de nossa arquidiocese de Fortaleza e viveram, né, as virtudes heróicas e morreram em fama de santidade. Padre Abimael, quando foi então que começou a causa? A causa Dona Lustosa, ela tem, canonicamente, sua abertura em 93, né, com Dom Luiz Loscheider. Ela passa um tempo parada por situações de nomeações episcopais, postuladores foram nomeados bispos, outros faleceram durante o processo, né, ao longo do processo. Isso fez com que a causa ficasse parada por bastante tempo, tendo sido retomada aí há menos de 10 anos, há cerca de 10 anos, e daí, com esta retomada, chegamos ao título de venerável, de Dom Antônio de Almeida Lustosa. E assim, deste modo, neste tempo que percorreu todo o trabalho documental que foi feito, trabalho de levantamento de testemunhos, e tem, de fato, com a graça de Deus, obtido aí grande progresso nesta causa, né, apesar dos tempos, dos intervalos, né, de inatividade da causa, né, mas seguramente com a graça de Deus tem caminhado e caminhará ainda mais para ele ser elevado aos altares, reconhecido pela Santa Mãe Igreja. Muito bem. Existe, o processo todo existem passos a serem dados, né? Alguns nós conhecemos, outros nem tanto, porque preserva-se um certo sigilo, né? O senhor falava aí que esses passos desse processo levou a igreja a conceder o título de venerável a Dom Antônio de Almeida Lustosa. Na prática, o que significou ele ter recebido este título? O Papa Francisco faz esse reconhecimento por decreto após a leitura de um documento chamado Posício, e na prática o que quer dizer é que em qualquer lugar um católico se perguntar como eu vou viver as virtudes cristãs, então nós podemos apresentar o venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa como um modelo, um protótipo de como se viver as virtudes cristãs. Então, em qualquer lugar, como eu vou viver a fé? Conhecendo o Dom Antônio de Almeida Lustosa, eu vou, então, ter um percurso, ter um modelo, ter um ensinamento de como viver a fé. Como eu vou viver a caridade? E vejo, então, em Dom Antônio de Almeida Lustosa. Como eu vou viver a esperança? Encontro em Dom Antônio de Almeida Lustosa. E como a igreja reconheceu, é reconhecimento da Santa Mãe Igreja, em todo mundo, em qualquer lugar da face da terra, um católico se perguntar como viver as virtudes, então, quer dizer, olhando o venerável do Antônio de Almeida Lustosa, você aprenderá, terá um percurso seguro, reconhecido pela Igreja, para viver estas virtudes teologais. Muito bem, este é o Memória Arquifor, podcast da Arquidiocese de Fortaleza, produzido nos estúdios São José, né, produção do setor de comunicação. E eu quero fazer um pedido muito especial a você que está nos acompanhando, para que você possa nos ajudar e que mais conteúdos de qualidade como este possam ser produzidos. Então você está vendo aí na tela o nosso QR Code e também a chave Pix, onde você pode fazer doação para que nós possamos promover, né, este conteúdo para que o maior número de pessoas possam acessar e, de certa forma, se formar também, né, sobre as virtudes, sobre santidade, causa de beatificação, causa de canonização, como nós estamos vendo nesta temporada, não é? Nós estamos aqui com o Padre Abimael, assessor eclesiástico do processo e causa de beatificação e canonização de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Eu falava agora há pouco, estamos convictos de que é um momento muito privilegiado que nossa igreja está vivenciando. Então, Padre Abimael, voltando, né, a refletir e conhecermos um pouco sobre este processo, atualmente, em que fase esta causa está? Atualmente a causa do Dom Lustosa, ela se encontra na fase que chamaríamos fase romana, indo para a fase da causa dos santos, que é quando se espera um milagre. Não é? Uma vez decretado pela Santa Sé como venerável, então aquela causa, aquele venerável aguarda um milagre para que ele seja assim reconhecido como beato. É a fase romana entrando para o que nós chamamos também de causa dos santos, para que de fato haja o reconhecimento deste milagre e haja, não é, o reconhecimento, a validação por parte da Santa Sé. É isto, a fase na qual nos encontramos, esperando o reconhecimento de um milagre para que seja beato. Muito bem. O senhor pode nos dizer se já há relatos de graças alcançadas
pelos fiéis que já recorrem, né, à intercessão de Dom Antônio de Almeida Listosa, e como a igreja acolhe e analisa, né, estes testemunhos. Então, as graças, a igreja ela faz uma distinção de graças e de milagres, né? As graças, elas podem ser, eu perdi algo, Dom Antônio de Almeida Lustosa, me ajude a encontrar, aí encontra. Eu estou precisando de algo, de emprego, de alguma coisa, eu rezo a Dom Antônio de Almeida Lustosa, a Deus por meio de Dom Antônio de Almeida Lustosa e alcanço a graça. Essas graças, elas são de muitas, né, Padre Vicente? Elas são muitas, não são poucas não, a gente já tem muitas, que são anteriores à abertura do processo, inclusive. Não é porque ali em 74, quando ele falece, né, quando ele faz a sua Páscoa eterna, muitas pessoas começam a rezar, pedindo graças por intercessão de Dom Antônio, convictas de sua santidade. Então nós temos na década de 75, 76, 79, 80, 90, muitas graças relatadas, um material enorme, não compilado de graças alcançadas, né, testemunhadas. E aí entra o milagre. Né? O milagre ele tem alguns critérios para que a igreja reconheça de fato como milagre. Ele precisa ser instantâneo, estável, não é? E ter suplicado ao santo, não é? E haver de fato o problema. No caso, se é o milagre que afeta a saúde, o diagnóstico, o prognóstico, não é? Toda a parte terapêutica precisa ser levada em conta para que se reconheça que foi um milagre, né? Isso quer dizer, toda a parte, né, prontuária desvela que havia, do ponto de vista clínico, uma concorrência mais lenta ou quase sem sucesso para o tratamento dessa enfermidade. Então, com o prontuário médico se verifica isto, mas em um determinado momento houve uma melhora súbita, houve uma melhora não prevista no prognóstico, não é? Ou não pelo menos no tempo que não atendia ao tempo, ao prazo, a expectativa do prognóstico. Alguém, por exemplo, é um tratamento de 6 anos, a pessoa alcançou a cura com 1 mês de tratamento. Então, isto de fato faz com que a igreja comece a analisar estas situações e levantar a hipótese de um milagre. Não é? Levantar a hipótese de um milagre a partir dessa documentação. Do ponto de vista da questão da saúde. Também há os milagres que mexem, que tratam, a igreja reconhece com eventos, não é, naturais, não é, que ultrapassam a ordem natural imediata, como situações de, não é, que não tinha água, uma situação de privação e a água aparece, né? Não tinham determinado bem de consumo, arroz ou pão, e aparecem, né? Alguns santos, alguns beatos estão reconhecidos nessa terceira categoria de eventos extraordinários, não é? Sobretudo na África e no Japão temos alguns relatos assim, não é? De pessoas que estavam privadas em meio à perseguição, com sede, e num relato de uma pia batismal que verte água sem nenhuma razão, não é? E aí rezaram a determinada venerável, determinado beato, e aconteceu. Então também há essas situações extraordinárias da natureza que são vias de milagre, né? O Papa Francisco acrescentou uma outra via, que é a via do gasto, né, da própria vida, né? Que também é uma das causas aí para o reconhecimento. Mas a título de milagre, a Dom Lustosa toca, neste momento, o reconhecimento de milagre clínico, aquele que está ligado a uma situação de saúde, debilidade de saúde. Muito bem. Então, a análise, né, a diferença de graças e milagres, esta análise envolve muitas instâncias, né? Não somente a instância eclesiástica, mas também a ciência, não é? Muitos profissionais entram ali para colaborar e ajudar a esclarecer esses fatos. Como esse diálogo se dá com as outras, né? Os outros aspectos para analisar possíveis graças, possíveis milagres? O processo ele se dá, essas análises, por meio de peritos. Peritos, isso. Tem os peritos, os primeiros peritos são os peritos que nós chamaríamos de censores teológicos, que vão escutar o relato de milagre. Escutando o relato de suposto milagre, esses peritos eles vão então convocar peritos médicos, não é? Peritos médicos.
E entre esses peritos médicos, tem aqueles que são os peritos dos peritos. É muito curioso isso, que a igreja, a seriedade com que a igreja trata, Sim, né? sim, sim. O tema dos milagres, o tema das causas de beatificação, porque sob sigilo há o perito do perito. Não é se é o médico que faz uma perícia, que vai periciar um determinado relato de suposto milagre, aquele relato será submetido sob sigilo a um outro médico perito, não é que supostamente este primeiro não terá contato com o segundo. Isso dará, então, uma segurança para a causa dos santos levar, de fato, a termo da continuidade e ao reconhecimento do suposto milagre. Então, é todo um trabalho envolve médicos, envolve teólogos, envolve, né, técnicos, por exemplo, se você tem determinado medicamento, né? Talvez o médico não tenha todo o conhecimento da eficiência daquele medicamento. Um farmacista vai ter, um biomédico vai ter. Então, você trabalha com todas estas áreas de conhecimento para que, de fato, se conclua, não é, que aquele medicamento não teria tido a eficiência que se registrou mediante a súplica a Deus por meio de um venerável, por meio de um beato. É por isso que nós podemos dizer, né? A igreja é sábia porque é criteriosa e é criteriosa porque é sábia, né? E isso dá seriedade a todos os trabalhos da nossa igreja, que dialoga com as diversas instâncias, né? Não somente eclesiástica, mas também da vida civil, da sociedade civil, enfim, dos profissionais tão necessário. O senhor pode nos dizer, não sei, atualmente, se há algum relato, né, algum possível milagre em estudo, ou a causa aguarda, né, a apresentação formal de um caso desse? A causa ela está caminhando. Caminhando, muito bem. Ela está caminhando. Temos alguns supostos milagres, sempre chegam. Como eu disse, Dom Lustosa tem muitas invocações. Né? As pessoas elas pedem mesmo, tem pedido. Você em casa peça, faça sua oração. Né? Se você está numa necessidade, invoque a Dom Lustosa. Peça a Deus por intercessão do venerável D. Antônio de Almeida Lustosa. São tantas graças alcançadas. E numa situação de saúde, também peça, suplique. E estas diversas súplicas, então, algumas delas já nos chegaram com resultado, algumas até inclusive com alguma apreciação médica, e a gente pretende organizar tudo isto, escutar, submeter à perícia médica, para então remeter à causa dos santos, né, que a gente espera poder fazer. Mas assim, quanto mais Deus Nosso Senhor nos dê a graça de possibilitar, né, esses testemunhos, melhor será. E aí o que é que Deus age? Deus age escutando nossas orações. Daí a importância de você, em casa, rezar, não é, por intercessão de Dom Antônio de Almeida Lustosa, para alcançar estas graças e remeter à comissão, para que assim a gente possa, né, levar adiante e tê-lo reconhecido pela Santa Mãe Igreja. Muito bem. O senhor falava aí do trabalho de peritos, de teólogos, né, de tantas pessoas que colaboram na causa. E o que é necessário, então, para que um milagre seja reconhecido? Vamos retomar um pouquinho quais são os critérios, né, que a igreja utiliza, por exemplo, no caso de uma cura, né? Quais são os critérios que a igreja utiliza para confirmar aquele milagre? Então, é necessário que a pessoa, supostamente miraculada, ela tenha atenção, primeiro, ter a certeza de que rezou, o enfermo, ou alguém próximo ao enfermo tenha rezado a Deus por intercessão do venerável. É o primeiro passo, né? Existe a enfermidade, a pessoa rezou por intercessão do venerável. Tendo rezado por intercessão do venerável, então procurar, não é, uma apreciação médica sobre a melhora súbita, rápida, inexplicável, não é, sem a concorrência da terapia. Então, uma vez que há essa melhora súbita, essa melhora rápida, procura-se então a apreciação médica para dizer, olha, a pessoa ela tinha tal prognóstico, mas houve essa melhora. Isso quem vai poder dizer é o prontuário e o médico, e o laudo médico. Às vezes há alguma dificuldade, a gente até apela aos médicos não precisa dizer que é milagre, o médico não tem que dizer que é milagre, até porque não é competência do médico, sim, isso é competência da igreja dizer isso. O médico vai dizer, estava fazendo tal terapia, a previsão dessa terapia seria tantos meses e a pessoa melhorou antes. É isto que, de fato, a gente espera que haja essa parceria, né, cada vez mais ampla, não é? Sabendo que não é o médico que disse que é um milagre,
não é? Mas que diz que houve uma melhora, reconhecimento. Então a família procura o médico para reconhecer esta melhora da pessoa, né? Esta cura da pessoa. E aí tendo o reconhecimento da cura, se vai então trabalhar com o documento clínico, com o relatório clínico, e a partir desse relatório clínico a pessoa apresenta a comissão Dom Lustosa, que tem uma sala aqui na Cúria Metropolitana de Fortaleza, e aí na Cúria Metropolitana de Fortaleza você procura a sala Dom Lustosa, apresenta, né, o seu relato, e a partir dessa apresentação iremos começar os trâmites para um possível reconhecimento deste relato, deste milagre. Muito bem. E no caso de uma possível cura, quando uma pessoa considera e acredita que alcançou uma cura, um milagre, não é? O senhor poderia nos dizer quais são os documentos indispensáveis, não é? E que vão fazer parte, não é, da documentação da causa de beatificação e canonização? Tudo isso é o relatório médico, né? A pessoa dizer eu fiquei curada é extremamente válido, mas, no entanto, como a igreja, na sua perícia, na sua dimensão criteriosa, ela vai requerer, de fato, o diálogo com a ciência, vai precisar buscar o laudo médico, o prontuário médico, o prognóstico. O prontuário está tudo, né? O diagnóstico, o prognóstico e toda a terapia que é feita, toda a parte terapêutica, quais medicações foram aplicadas, se foram aplicadas no horário correto, se foram aplicadas na dosagem certa, tudo está no prognóstico. E a partir dessa documentação é que se vai, de fato, verificar a plausibilidade do relato da pessoa, né? Do relato da pessoa, para que não haja enganos, equívocos no processo. E o processo seja, digamos assim, o mais claro possível. Então, o primeiro grande documento, qual é? Primeiro o relato da pessoa. A pessoa, eu estava assim, rezei a Dom Lustosa, a Deus por meio de Dom Lustosa, e fiquei deste modo, tive a cura. Agora tá bom, você está me relatando isso, que ótimo, Deus seja louvado. Agora vamos verificar, não é, como é que de fato isso se procedeu. Quem vai nos dizer isso é o documento clínico. Né? O documento clínico associado com o testemunho da pessoa. Lembrando que a pessoa precisa ter este primeiro lugar que ela vai escrever de próprio punho, declarando que rezou a Deus por meio do venerável do Antônio de Almeida Lustosa. Muito bem. O senhor falou que a causa já está na fase romana, não é? Com certeza foi muito trabalho na fase diocesana, não é? Eu conheci um pouquinho por ter trabalhado na causa de beatificação da serva de Deus Rosita Paiva, não é? É um trabalho minucioso. Então, ele estando na fase romana, aqui na diocese, não é? Quais são os encaminhamentos, não é, que são feitos? Claro, a comissão continua trabalhando, até porque chegam os relatos de graças alcançáveis e possíveis milagres, não é? Aí eu queria aqui reforçar o pedido do padre Abimael, que você possa conhecer mais, um pouco mais da história de Dom Antônio de Almeida Lustosa, inclusive acessando o site da Arquidiocese de Fortaleza, lá tem o histórico, não é, do venerável, e nas suas necessidades recorrer, não é, à intercessão já não sei se podemos chamar assim de intercessão. Pode ser, já, né? Intercessão particular, ainda não universal, particular. Mas particular. Exatamente, né? De Dom Antônio de Almeida Lustosa, e recebendo a graça, possa chegar o seu relato também até nós, né? Então, na diocese, ou nas dioceses por onde ele passou, muitas pessoas conhecem um pouco da sua história, bebeu um pouco da sua espiritualidade, enquanto a fase romana está tramitando, o que então pode ser feito ainda aqui na diocese, né? Ele trabalhou em Uberaba como bispo, depois em Corumbá, em Belém e aqui em Fortaleza. O que essas igrejas podem fazer, né? A divulgação. É isso que aqui o arquivo, a memória Arquifor está fazendo, né? Então, o que nós fizemos outro dia, alguns meses atrás, em Belém do Pará, levando a relíquia de 2º grau de Dom Lustosa, celebrando a missa, estando junto com os fiéis lá na Basílica de Nazaré, na Catedral, na Paróquia de Santa Cruz, na Paróquia de Santa Terezinha. Não deu para ir na paróquia outra que ele fundou lá, porque o tempo era muito pouco. Sim. Mas é difundir, divulgar, não é? E curioso que em Belém a gente escutava relatos de graças alcançadas, onde também se abriu o processo de beatificação e canonização de Dom Lustosa, não é? Em Uberaba, em Corumbá, rezar.
E aqui em Fortaleza, onde está sediado o processo, né, o Tribunal de Fortaleza que está responsável pelo processo, agora cabe formar comissão de peritos médicos, porque para reconhecer o milagre passa também pela fase diocesana. E a fase diocesana ela tem que o ordinário local, o arcebispo, ele reconhece os médicos, dá validação ao serviço dos peritos médicos, e esses peritos médicos é que irão, então, apresentar o primeiro parecer sobre os relatos de milagres, né? Então, e isso passa pelo Tribunal Eclesiástico. Esse parecer dos peritos médicos, e depois de feito o parecer, tendo então a apreciação do ordinário local e a apreciação do Tribunal Eclesiástico, é remetido para a causa dos santos, após o primeiro parecer aqui. E a partir daí esperamos o reconhecimento também na causa dos santos. Então, o momento agora, o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Fortaleza, ao lado da divulgação, né, de mencionar, de divulgar, de proporcionar missas, orações em torno de Dom Antônio de Almeida Lustosa, também esse trabalho pericial de relatos de milagres, né, que inclui os peritos, o bispo local, o arcebispo e também o Tribunal Eclesiástico. Encerrada a fase diocesana, uma vasta documentação é encaminhada, então, para a Santa Sé. E a partir daí começa o trabalho do dicastério para a causa dos santos. Durante este tempo, há alguma comunicação entre o dicastério e a comissão, o dicastério e a Arquidiocese de Fortaleza? É uma comunicação frequente ou não? Eles mandam alguma informação ou se pede daqui alguma informação de lá? Nessa comunicação existe um personagem chamado postulador. Sim, sim. Né? O postulador é a figura que tem comunicação direta com a causa dos santos. E, por sua vez, tem comunicação direta com a comissão e com a arquidiocese. Porque aqui no nosso caso da Arquidiocese de Fortaleza, a causa do Dom Lustosa, nós temos uma comissão. A comissão é uma comissão que trabalha pela causa. Com divulgação, coleta de material, coleta de informações, recebe os relatos de milagres e graças. Então, esta comissão é bastante ativa. Por exemplo, celebramos em cada 14 do mês uma missa em uma paróquia da Arquidiocese de Fortaleza, pela causa de beatificação. E essa missa, inclusive, todos os padres da Arquidiocese, todas as paróquias, poderiam colocar lá na intenção das missas, a cada dia 14, missa pela causa de beatificação do venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa, o que poderia também se fazer em Belém, em Corumbá e Uberaba, cada dia 14 do mês, colocando esta intenção para a Santa Missa. Então a comissão é bastante ativa. O postulador, que é o postulador dos salesianos, o padre Luigi Cameroni, ele sempre tem mandado comunicações e atualizações. Precisa isto, faltou tal documento, faltou tal isso, então sempre tem alguma coisa que a Casa dos Santos requer. No nosso caso aqui do Dom Lustosa, como estamos na fase já romana, para a Casa dos Santos, para reconhecimento de milagre, agora há menos. Mas há uns 2 anos atrás, era praticamente todo mês havia algum requisito de Roma. Né? Muito bem. Dom Antônio de Almeida Lustosa está na história, inclusive, da paróquia na qual sou pároco, né? Paróquia Nossa Senhora de Salete. Foi ele que criou a paróquia há quase 75 anos atrás. Inclusive, eu quando fui pensar o brasão, né, a paróquia do Antigo Brasão, para homenagear Dom Antônio de Almeida Lustosa, que no seu brasão tinha um coração, né, referência ao Sagrado Coração de Jesus, eu transferi do brasão de Dom Antônio de Almeida Lustosa para o brasão da paróquia também, este coração como reconhecimento a ele por ter criado a paróquia. E aqui eu faço minha culpa, eu poderia, né, motivar, né, o povo de Deus a rezar pela causa, eu fazer esse compromisso pela causa de beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Padre Abimael, e depois que um suposto milagre é apresentado, né, quais são os passos até a igreja, então, o reconhecimento da Santa Sé, até o reconhecimento da Santa Sé, quais são os passos até lá? Então é isto, nós temos a parte pericial aqui em Fortaleza, com os médicos, peritos aqui na igreja local. Após o relatório, o parecer dos médicos peritos aqui da igreja local, o perito e o perito do perito, né, que é assim que funciona, vamos assim falar na linguagem, né, mais acessível. O perito do perito, então, feitos os pareceres em separado e em sigilo. Então, o Tribunal Eclesiástico dá também o seu parecer, remetemos à Causa dos Santos. A Casa dos Santos, então, vão submeter todo o material que vai acompanhar o parecer.
não é, todo o material, todo clínico, todo relatório clínico deve acompanhar esse parecer, porque ele vai agora lá ser submetido aos peritos da Causa dos Santos, né? Os peritos da Causa dos Santos, após um tempo, os peritos da Causa dos Santos fazerem o seu juízo, derem o seu parecer, que seja favorável, esperamos em Deus Nosso Senhor, assim aconteça com a Dona Lustosa logo, sim. em breve, por obra e graça de Deus. Então começa o trabalho de preparação da cerimônia de beatificação, não é? No caso de Dona Lustosa, que a gente espera ser logo. E aí o que acontece? Com o Papa Francisco, a cerimônia de beatificação era nas igrejas locais, né? O Papa Leão está ainda, não está muito claro ainda, né? Mas a gente espera que seja nas igrejas locais para termos a festa na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Olha aí. Né? Com a graça de Deus, com o cardeal responsável pela Causa dos Santos. Mas esse é o processo. A perícia na igreja local, passando pelo Tribunal Eclesiástico, aí remete-se para a perícia, o corpo pericial lá na Causa dos Santos. E após isto, aí espera-se o decreto de reconhecimento do suposto milagre, tendo sido publicado o decreto pelo Santo Padre, então vem o trâmite para preparar a celebração, não é, com a exumação do corpo, tem todo um trabalho de exumação do corpo, preparação de relíquias de primeiro grau, a entrada da relíquia na igreja onde será celebrada, não é, a cerimônia de beatificação. Então é todo um trabalho preparatório em torno disso, que passa exatamente, começa com a perícia, com o relato da pessoa, né, do fiel que rezou, e a perícia, até chegarmos aí à preparação, à exumação do corpo, para poder termos a celebração de beatificação. Muito bem. Trabalhando um pouco no processo de Dona Rosita Paiva, né? Nós vamos conhecer também esta causa. Nós aplicamos o princípio non pereante probatis, ou seja, para que não se percam as provas, porque ainda estavam vivas pessoas que conviveram, né, com Dona Rosita Paiva. Inclusive eu escutei algumas pessoas que conviveram, né, com Dona Rosita. No caso de Dom Antônio, né, o senhor sabe informar se foi preciso aplicar esse princípio? Algumas pessoas que conviveram, foram escutadas, colaboraram, deram o seu testemunho? Com Dona Lustosa, como o processo, ele falece em 74, o processo abre em 93, então muitas pessoas que conviveram com ele ainda gozavam de saúde, gozavam de bem-estar, estavam vivas, né? Então não foi aplicado esse processo. E mesmo assim há uma multidão de testemunhos no material testemunhal, que a gente chama também de rogatórios, né? Sim, sim. Então, de rogatórios. Também houve um outro benefício com Dona Lustosa, como ele era bispo, ele participou da fundação da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele estava nas sessões iniciais, então ele também tinha muitos bispos ainda vivos que conviveram com ele, porque uma das escutas que se faz, né, para a abertura do processo não obstante, ou seja, nada contra, nos escastérios da Casa dos Santos, não se encontra nada contra ele, e de fato assim o foi. Também tem o juízo da conferência, né, do regional e tudo mais, o parecer da conferência. E houve de Dona Lustosa, de fato, alguns bispos que conviveram com ele, quando eram padres ou estudantes, né, conviveram com Dona Lustosa, né? Inclusive, encontrando, eu acho que eu posso aqui partilhar, o Dom Augusto Alves da Rocha, que foi bispo de Picos, Piauí, depois bispo de Oeiras Floriano e fundou também a Diocese de Floriano. Um dia eu perguntei para ele, o senhor conheceu Dona Lustosa? Ah, conheci Dona Lustosa, e estava perto dele o padre Albino, que é filho lá da região de Floriano, e os dois conheceram Dona Lustosa, foram seminaristas, quando Dona Lustosa estava aqui ainda na arquidiocese. E aí ele dizia, Dona Lustosa, a gente costumava chamar ele, era uma maneira jocosa de chamar Dona Lustosa. Era envelope aéreo, porque ele era bem magrinho, né, segundo os relatos, bem magrinho, se vê nas fotos, né, e era muito elegante, né, muito ereto, muito elegante, e aí chamava-se de envelope aéreo. Eram os seminaristas deram esse apelido para o senhor bispo, né, e o Dom Augusto, o bispo, né. Então, quando eu perguntei a ele, ele então dizia uma coisa. E o senhor achava que ele era santo? Ele é santo. O bispo Dom Augusto disse convictamente, ele é santo. Não é? Como outros bispos que já tive a oportunidade de escutar, que foram seminaristas ou foram padres no templo de Dona Lustosa e que dizem, não é, de um verdadeiro santo. Então, teve essa facilidade cronológica aí no processo de Dona Lustosa, vários que conviveram com ele de algum modo, direto ou indiretamente, em 93, 95, 97, estavam em pleno uso da consciência e também
em pleno uso e gozo da saúde, né? Foi bem. bem tranquilo. É interessante que a fama de santidade de Dom Antônio de Almeida Lustosa ultrapassa os limites das igrejas particulares ou dioceses por onde ele passou, né? Paróquias por onde ele passou. Então a fama de santidade, de certa forma, se espalhou em todo o Brasil e com certeza deu fundamento para esta causa, né? Que está sendo trabalhada, estudada e processada. Nós estamos no Memória Arquifol, podcast da Arquidiocese de Fortaleza. E nesta temporada nós estamos conhecendo os processos de beatificação e canonização aqui em nossa arquidiocese. Eu tenho 2 pedidos para fazer para você. O primeiro deles é que você possa se inscrever em nosso canal do YouTube e compartilhar, né, para que mais pessoas também possam se inscrever e acompanhar então os nossos programas. E você pode ativar o sininho, porque toda vez que publicamos, né, uma temporada ou então um programa, você recebe a notificação. E então você vai beber um pouquinho dessa experiência, conhecer um pouco mais, né, de conteúdos de qualidade e grandes testemunhos. O segundo pedido é para que você possa nos ajudar a promover cada vez mais estes conteúdos que evangelizam. Então, você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e mandar uma doação, fazer uma doação, né, generosa para que nós possamos, então, promover outros momentos deste, tá bom? Então, peço encarecidamente a sua ajuda para que nós possamos, então, continuar produzindo estes conteúdos. Hoje nós tivemos a grande alegria, a grande graça da presença do padre Abimael, não é isso? Ele é assessor eclesiástico da causa de beatificação e canonização do venerável, aliás, Dom Antônio de Almeida Lustosa, que foi arcebispo de Fortaleza. Padre Abimael, muitíssimo obrigado pela sua presença, a rica presença, a sua partilha, que de certa forma nos engrandece, não é? Porque nos forma também nesse nosso processo, nesse nosso chamado, como eu falava há pouco, né? O chamado universal à santidade. E também nos ajudou a compreender e aprofundar a vida, né? A história, as virtudes e a fama de santidade do venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa. Que o testemunho deste grande pastor possa tocar o coração de todos nós, de muitas pessoas, tá bom? Esse pastor sábio, penitente, profundamente caridoso e comprometido com o seu povo, né? Que ele continue iluminando a nossa caminhada em nossa arquidiocese, tá bom? E você, convido então a continuar nos acompanhando, rezando e pedindo a intercessão do venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa. E caso você alcance uma graça ou até mesmo um milagre, que você possa procurar a Arquidiocese de Fortaleza e a comissão, né, para a causa de beatificação, trazendo então o seu testemunho. Padre Abimael, pois muito obrigado pela sua presença e por nos ajudar a compreender mais, não é, a história, a vida, as virtudes e a fama de santidade e a causa, não é, de beatificação, o andamento da causa de beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa, que o testemunho desse grande pastor sábio e santo, não é, possa continuar iluminando a nossa vida e a nossa missão. Então, gostaria de pedir que o senhor pudesse, então, nos deixar uma mensagem e nos dar a sua bênção. Agradeço ao Memória Arquifol, Padre Vicente, ao senhor por nos possibilitar conversar nessa conversa tão fluente, né, tão agradável, né, sobre Dom Antônio de Almeida Lustosa, o venerável, e convidar você que está em casa a continuar rezando. Reze por uma causa de saúde, por outras graças, e traga seu testemunho para nós aqui na Comissão Dom Antônio de Almeida Lustosa. E que Deus, Nosso Senhor, na sua generosidade, nos conceda que ele seja elevado aos altares como testemunho das virtudes e intercessor universal de toda a igreja. E agora peçamos a bênção do Senhor, que ele nos conceda generosamente a sua bênção e nos livre de todo mal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Vicente Oliveira e este foi mais um episódio do Memória Arquifol. Até o nosso próximo programa.